Certas cidades, vocês sabem, ainda vão ter que esperar o segundo turno para saber quem será prefeito ou prefeita. Mas já sabemos sobre os vereadores. A eleição municipal de 2020 mostrou um número recorde de mulheres inscritas para cargos na Câmara e Prefeitura. Na esteira disso, temos mais mulheres eleitas, mais mulheres reeleitas, de várias representatividades. Vereadoras negras, por exemplo, estão entre as mais votadas em 13 capitais. Isso não é pouca coisa. Estamos longe do ideal, mas a gente está avançando, né? Concorda comigo, Isa? Eu concordo muito, assim. Eu acho que já passou da hora de todo mundo entender que a forma mais concreta, né, de você querer lutar, né, pelos seus ideais, votando em quem te representa, sabe? Uhum. E eu acho que isso é o caminho, assim, para que a gente consiga viver num mundo melhor, assim. Eu também fiquei muito otimista com tudo que aconteceu, concordo que a gente está, enfim, ainda tem muito que caminhar, mas não deixa de ser positivo ver tantas mulheres maravilhosas representando a gente agora. A gente precisa exercer com cada vez mais consciência esse nosso direito, né, de votar. Foi, sem dúvida nenhuma, foi um salto, não foi não, Gabi? Com certeza, Astrid. Eu li um texto que eu achei muito maravilhoso, queria indicar para todo mundo. É um texto do UOL, da Aniele Franco, que é irmã da Marielle. Uhum. E ela discorreu de uma forma tão linda, não só essas candidaturas de mulheres negras, mas a gente está falando da gente, né, do nosso futuro enquanto mulher, e a gente quer estar em todas as camadas. Então ela usou uma palavra que eu queria falar aqui, que deu um sentimento de afro-otimismo. Eu achei muito bonita essa expressão. A gente realmente conseguir enxergar esse futuro através da mulher negra, né? E como a gente fala muito da Angela Davis, a gente populariza muito as frases dela, tem uma frase dela que eu acho que tem muito a ver com esse momento nosso, que a mulher preta, ela representa o futuro. A mulher preta, ela representa a esperança de liberdade. Então, é por isso que deu um quentinho no coração de ver tantas candidaturas de mulheres, de homens negros, candidaturas indígenas, LGBTs. Nossa, isso dá assim um respiro, assim, um sopro de esperança. Que continue assim e que nesse segundo turno a gente tenha mais candidaturas assim. Não, e dá para dar esperança para a gente também, sabe? É uma representatividade que é bom para todo mundo. A mulher negra, sem dúvida, uma das maiores vítimas da desigualdade social que varre o nosso país, e nós já falamos sobre isso várias vezes aqui no Saia Justa. O aumento da representatividade feminina e negra nas câmaras municipais é, sim, uma esperança, um passo adiante para melhorar a condição de milhões delas, e aí de todas nós. Essa é uma questão de todas as brasileiras, de toda a sociedade. Então, o que a gente tem que se perguntar, e aí é o que eu coloco na roda, como é que a gente faz para fortalecer e avançar em nossas conquistas? Já fizemos uma parte, temos o que fazer mais, não temos, Isa? Com certeza, sim. Falando, por exemplo, sobre nós, né, mulheres negras, a gente... sobre todos nós negros, na verdade, né? A gente, durante essa pandemia, viu a hashtag Black Lives Matter ficar bombando na internet muito mais do que a gente está acostumado a ver. E o que eu falei na época é que eu esperava muito que isso não fosse só uma moda, que isso não fosse só uma onda, porque precisa sair das redes sociais, as pessoas precisam aplicar isso na vida real, né? As pessoas precisam entender que elas precisam sim se informar para que elas consigam combater o racismo, falando sobre a minha vivência, por exemplo, junto de nós, né? É o que você falou, essa discussão, tudo isso é de todas nós. E eu sempre trago essa questão aqui, que parece que é repetitivo, porque eu sempre falo, sempre tentando me colocar como mulher branca, como ser uma aliada real nessa luta. Porque eu sempre falo isso, porque eu acho importante repetir, porque eu ouço muito ainda, eu não sou racista, eu não sou racista. Então eu acho que falta um questionamento mais profundo. Falta a gente reconhecer de verdade os nossos privilégios enquanto brancos. Você vê hoje, acho que aconteceu hoje, eu não sei,
um rapaz de uma loja, gerente de uma loja, um rapaz negro, entrou uma mulher e falou: como um homem negro, gerente de uma loja desse porte, ele foi pro banheiro chorar. Então a gente vê isso o tempo todo acontecendo. Então a gente tem que desconstruir alguns mitos. Eu ouvi de uma executiva de uma empresa, uma mulher negra, que falou uma coisa que parece que é tão assim fácil, mas olha que coisa importante. Ela falou: nós temos que contratar mulheres negras não para fazer um favor, mas pela competência e pela capacidade delas. Então, assim, você está entendendo desconstruir esses mitos? Porque existe esse mito o tempo todo com a gente, de que as mulheres negras não têm qualificação necessária, entendeu? Então, eu acho importante estar sempre colocando essa questão. Como a gente pode se aliar e a importância que é a gente reconhecer os nossos privilégios. Isso tem que estar martelando o tempo inteiro. A gente É viu isso. esse episódio que você está falando foi num shopping, numa grande loja dessas de eletrodoméstico e tal, mas o importante dizer é que no dia seguinte, quando ele voltou para trabalhar, todos os funcionários da loja, um foi receber ele na calçada com um cartaz, você é bem-vindo, e todos os funcionários da loja receberam ele com amor, com abraço, com cartazes, e aí ele ficou mais emocionado ainda. Ou seja, a maioria lhe cobriu de amor. A maioria reconhece o valor daquele rapaz, que não tem nada a ver com a cor da pele dele. E o que a gente viu também esse ano foram grandes empresas, isso é muito importante e que aconteçam mais, abrindo mão de ter a segunda língua, por exemplo, que é uma coisa que embarreirava o caminho, sobretudo dos negros. Sim. Porque negro é pobre, vem na sequência, né? Processos seletivos exclusivos para negros. Foi uma barulhada. A branquitude não gostou muito, mas foi genial. Foi genial, porque é só dividindo o bolo financeiro que a gente tem uma sociedade melhor. Considero também super positivo todos esses dados que a gente já comentou aqui, o aumento de pessoas negras na política, embora a gente perceba que, distante da realidade populacional, ainda continua muito, não é equânime, mas houve um aumento. Eu acho que isso há de ser considerado e comemorado, né? Embora os homens brancos ainda sejam privilegiados na história da verba pública eleitoral. Teve até uma notícia que o Ministério da Justiça determinou que isso seja distribuído de forma melhor. Mas o que eu gostaria de falar, que eu vi a fala da Mônica, me chamou a atenção uma coisa, sobre essa coisa de contratação, de competência, qualificação. A gente precisa pensar que qualificação, ela depende de oportunidade, porque para muitas populações, né, e agora a gente está falando aqui da população preta, essa oportunidade de qualificação foi negada durante muito tempo. Então, se a gente pensa simplesmente nisso, a gente cai num discurso meritocrático muito facilmente. Então, a gente precisa subverter esse sistema. Tem a ver com qualificação, com potência, sim, mas tem a ver com abrir esse espaço de forma um pouco na marra, mas é no sentido de ser justo. Exatamente, porque se você se baseia só nesse argumento, aí você cai nessa história: mas não é qualificado. Tá, mas não é qualificado por quê? Que tipo de oportunidade foi dado para se atingir essa qualificação, né? E isso em todas as populações assim marginalizadas, indígenas, as mulheres também no espaço de poder. Então eu penso muito nisso. E assim, cara, nessa discussão, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: sei lá, eu só queria dizer que vocês têm em mim uma aliada na luta antirracista real, e que meu papel hoje aqui, desculpa, até falei, mas meu papel hoje aqui é muito mais ouvir. Então, por favor. Eu estava ouvindo um podcast hoje que chama Mulher Decide, e eram várias mulheres falando sobre essa reflexão, refletindo sobre essas candidaturas, falando dessa questão de política, e todas falando sobre isso. Quase todas as candidatas, as mulheres negras que foram eleitas, eram do ProUni ou vieram desse sistema de cotas. Então, acho que tudo isso tem muito a ver também com essa questão da reparação, né? Muito da luta do movimento negro, da gente sempre estar exigindo os nossos direitos, falando dessa reparação, e essa reparação dá esses frutos, e é uma parada que agora não tem mais volta, tipo, não vai ter retrocesso, a gente só vai avançar, e que cada vez mais, com esse avanço, a gente vai conseguir ver
essas mulheres que chegam nesses lugares de poder, elas vão abrir espaço para outras mulheres. Então eu vejo isso muito como uma grande teia de aranha, sabe? Essa teia que vai se formando de mulheres pretas pelo país e pelo mundo. Por isso que a Angela Davis, a gente está alinhados, como a Isa falou, do movimento do Black Lives Matter. É muito importante porque a gente se unindo nessa teia, a gente vai se fortalecendo e vai trazendo cada vez mais os nossos e fazendo com que realmente a gente consiga equiparar, né? Já que a gente é 54% da população. Então é muito bom a gente realmente começar a ver os frutos dessa reparação. Isa, o que você ia falar? Não, era só realmente para comentar sobre tudo isso que vocês estão falando. A Mônica falou sobre como que nós, pessoas brancas, né, podemos fazer parte disso de uma forma mais efetiva. Eu entendo até, né, que para muitas pessoas se considerar racista deva ser muito incômodo, né? Assim, ninguém está preparado para isso. Eu acho que esse é o princípio também, Sim. entender que não vai ser confortável esse caminho para ninguém. Não é confortável para a gente e não vai ser confortável para essas pessoas também, sabe? Essas pessoas precisam entender que isso é uma questão estrutural, que eles precisam reconhecer privilégios que realmente existem, eles precisam entender o lugar de fala. Quando a gente fala, nós estamos falando através da nossa própria vivência. E isso é muito especial. Então, exercer a empatia, sabe? Muitas vezes, às vezes, a gente sente o nosso movimento, as nossas falas e a nossa luta antirracista minimizada pelo olhar dos outros. Enfim, é importante que isso realmente seja uma função, sabe? De todo mundo. Uma função. Você falou a palavra vivências. Isa, de que forma que as vivências, as histórias das mulheres negras, elas podem influenciar a nossa sociedade? Eu acho que é muito aquilo que você estava falando sobre a fala da Angela Davis, né? Que quando a gente se movimenta, toda a sociedade vem junto com a gente. Eu acho que se a gente for estudar, a gente vai entender que nós somos a raiz dessa sociedade, sabe? Então, através disso, dá para entender toda a nossa história. Através da nossa vida, das nossas experiências, do nosso trabalho, a gente consegue entender o que aconteceu no mundo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais enxergar, por exemplo, que o movimento feminista, como já falei, inclusive aqui da última vez que eu vim, muitas vezes ele não entende as peculiaridades da vida da mulher negra, né? E isso precisa ser discutido. E é óbvio que, mais uma vez, a gente precisa da ajuda de todo mundo para que a gente consiga chegar em algum lugar, né? E temos aqui com você uma referência muito importante para muitas meninas, né? Você sabe que você tem essa responsabilidade e você não foge da luta, né? Eu vejo como uma responsabilidade mesmo, não como um peso, assim. E eu já falei isso, acho que é ser muita hipocrisia da minha parte não me importar com isso, não falar sobre isso, sabendo da minha vida, sabendo a criança que eu fui, sabendo como isso era importante para mim. É muito louco ver que a vida é louca mesmo, sabe? E que antigamente eu tinha poucas referências e que, de certa forma, vivendo da minha paixão, eu consigo ser referência para algumas meninas, sabe? Isso só me dá mais vontade mesmo de seguir fazendo aquilo que eu faço e só reitera também que qualquer pessoa que fura o bloqueio, porque eu sim acredito que eu seja uma exceção, eu sou uma mulher negra que tem ensino superior, que isso é, infelizmente, uma exceção no nosso país, eu acho que fico até emocionada falando sobre isso. A gente precisa voltar e trazer essas pessoas também, sabe? Isso também não é só um papel das pessoas brancas que empregam, nós precisamos também fazer esse movimento de capacitar e integrar essas pessoas que, como nós, precisam de oportunidades para viver a vida que elas querem.